Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, bom dia. Que Deus possa abençoar a cada uma, a cada vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos ainda no processo de Salmos, meditando nesse livro, que com certeza traz para nós muito aprendizado, que os irmãos possam estar aprendendo muito com este livro. Nós vamos até os 80, então estamos no finalzinho, hoje 78. Tem mais 3 salmos, depois nós entramos no outro livro e lá para frente a gente volta no restante do livro de Salmos, não é verdade? Hoje Salmo 78. Salmo 78, nós começamos a ver esse salmo grande, né? Ele é o segundo maior salmos de todo o livro de Salmos. E ele traz algumas particularidades importantes para nós. Primeiro, ele traz uma relembrança de tudo aquilo que Israel passou, tudo aquilo que Israel fez, tanto mesmo momento a como Israel tinha tudo aquilo que Deus havia dado a eles para conquistar, eles tinham tudo necessário para conquistar, mas de repente eles preferiram bater em retirada. E por que essas questões? Porque realmente não queria vencer? Não. Fala um pouco sobre a falta de fé, sobre a falta de confiança no Senhor. Depois, então, o Salmo vai trabalhar muito na questão de tudo aquilo que Deus fez, como trazendo à memória, uma lembrança, uma relembrança, podemos pensar assim, tudo que Deus fez, como Deus agiu, como Deus moveu. Vão mostrar de ponto a ponto tudo aquilo que Deus trabalhou. Eu creio que era um hino de recordação, um hino de realmente mexer com a mente do povo, de mexer com o emocional, né? Trazendo realmente tudo aquilo que Deus fez. Quando nós chegamos aqui no versículo 32, o salmista diz assim: a despeito disso tudo, continuamos pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos dele em repetindo pavor. Aí vai continuar dizendo 34. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam com fervor, sem voltarem de novo para ele. O salmista quer dizer que isso, porque o povo se afastava de Deus, o povo esquecia de Deus, o povo, mesmo com tudo aquilo que Deus havia feito, o povo continuava pecando, o povo continuava falhando, então Deus vinha com sentença, Deus vinha com morte. Mas o que o texto está dizendo, pelo menos na minha meditação, é que o povo voltava ao Senhor, que o povo buscava o Senhor, mas não por causa de Deus. Não era que o povo queria Deus, o povo não queria o problema. O povo não queria o problema. É muito daquelas questões. Hoje as pessoas, às vezes, se nós não tomamos cuidado, as pessoas buscam ao Senhor não porque Deus é Deus, mas às vezes, como a gente diz, não querendo ter problema, com medo do inferno, por algumas situações que não é Deus, que não é o Senhor o centro. Então, não é simplesmente o fato de buscar ao Senhor. Não vem a questão de só buscar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor com a motivação correta. Porque quando nós servimos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor simplesmente por medo do inferno, ou por não querer ir ao inferno, ou por não querer os problemas, ou por não querer as tribulações, ou por não querer enfrentar nenhum tipo de dificuldade, percebe que a motivação está errada? Percebe que quem vai se agradar disso? Ninguém. Então, o salmista trabalha muito nessas questões, que o povo estava, mesmo diante de todas as situações, o povo ainda buscava o Senhor, mas não lembrava dos seus prodígios, não lembrava das maravilhas a qual Deus tinha feito. O povo só queria ser livre daquela situação. Deus não queria ser simplesmente um herói. Deus queria ser o Deus daquele povo, assim como nós hoje. Deus quer ser o nosso Deus. E quando falamos de Deus querendo ser o nosso Deus, Deus usa a expressão pai, Deus usa a expressão de ama, de mãe, né? Deus vai usando essa expressão onde tem uma ligação, onde tem um contato, onde tem intimidade. Deus quer nos libertar, não simplesmente pelo nosso clamor, mas pela intimidade, porque o nosso clamor vai ser motivado pela intimidade. E o salmista diz que de tudo aquilo que Israel viu, de tudo aquilo que Deus fez para Israel, Israel havia esquecido daquilo. Israel não tinha dado valor àquela situação. E que nós, nos dias de hoje, possamos trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito. Sabemos que às vezes enfrentamos situações, às vezes enfrentamos dificuldade, às vezes enfrentamos tantas questões que isso nos leva a refletir, que isso nos leva a pensar, que isso nos leva a duvidar de muitas coisas. Mas eu creio que duvidar de algumas coisas faz parte
do nosso ser humano, faz parte da nossa vida. Agora, o que nós não podemos duvidar nunca é duvidar de Deus, porque Deus continua sendo Deus. Então, mesmo em meio à minha dúvida, algo que eu não tenho dúvida na dúvida é que Deus é Deus, é que Ele é Senhor, que Ele me ama. Então, se tem algo que nós precisamos nos apropriar a cada dia desse amor, é muito mais importante nos apropriar do amor do que do poder do Senhor. Porque o amor é que faz a diferença. O poder age naquele momento. Agora, quando o poder vem por causa do amor, Deus age. É isso que o salmista está querendo declarar ao povo. E que nesse dia nós possamos pensar nisso também. Deus abençoe a todos, irmãos. Todos com Deus, em nome de Jesus.